Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal Maria Orações e Devocional Diário. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor Jesus e o amor de Maria, para você que busca o direcionamento de Deus para o seu dia. Hoje, domingo, 13 de agosto, Dia dos Pais. Nós vamos meditar Romanos capítulo 9, versículos de 1 a 5, que vai nos dizer assim: Um vento forte e impetuoso fendia as montanhas e quebrava os rochedos diante de Javé. Mas Javé não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas Javé não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas Javé não estava no fogo. Depois do fogo, o sussurro de uma leve brisa. Quando Elias o ouviu, cobriu o rosto com o manto, saiu e pôs-se à entrada da gruta. Amém? Meditação do Evangelho. Ir para outra margem é o grande convite do Evangelho neste domingo. É o Evangelho segundo Mateus, que vai nos contar aquela passagem onde Pedro caminhou sobre as águas. Não é tão simples partir e lá chegar. Há adversidades, há mar revolto, há ideias e mais ideias que tentam obstruir ou destruir pensamentos construtivos, apenas porque não estão de acordo com seus pensamentos. Por isso ressoa aqui agora o grande anúncio de Jesus. Coragem, sou eu, não tenhais medo. Não foi isso que ele disse para Pedro? Jesus nos propõe estar com ele e caminhar com ele, para propor aqui e ali a todas as nações a aliança da redenção. Mostra-nos ainda o Evangelho que não é no espetacular que vamos encontrar Jesus. O caminho do encontro com Jesus é o da simplicidade, da humildade e da interioridade, como nós vimos nessa primeira leitura, não é? Onde Jesus falava: Um vento forte e impetuoso fendia as montanhas e quebrava os rochedos diante de Javé, mas Javé não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas Javé não estava no terremoto. Javé se apresentou aonde? Na brisa suave, na simplicidade. Às vezes nós procuramos Jesus, não é em coisas tão grandiosas, muito espetaculares, né? Coisas muito além da nossa imaginação. E Jesus se apresenta a nós de maneira sutil, de maneira simples. Basta que nós estejamos atentos aos seus sussurros, aos olhares de Jesus, à fala de Jesus. Não é? Por uma música Jesus fala com você, pela palavra Deus fala com a gente. Com uma conversa com um amigo, Deus te dá um conselho, Deus te dá uma sabedoria que você estava precisando. Javé se manifesta a nós de diversas maneiras. O caminho do encontro com Jesus é o da simplicidade, da humildade, não é? Carregamos em nós o reino de Deus e uma esperança confiante. Ele se põe ao nosso lado sempre, mesmo que o mar esteja bravio e nos incomodando. Se o mar representa o mundo do caos e da morte, o poderio das forças escondidas, Jesus mostra-nos que ele tem o poder sobre tudo isso. Por isso, caminha sobre o mar. Pedro tenta aproximar-se do Senhor, mas sua fragilidade o faz sucumbir. Outra vez, Jesus está aí, socorre Pedro e nos socorre, pois sem ele nada podemos fazer. Precisamos fazer o esforço necessário para alcançarmos uma fé completa. O que é bonito é que Pedro tem confiança, obedece ao Senhor, começa a caminhar sobre as águas, mas nada pode por si mesmo, por suas próprias forças. Se o Senhor não estiver presente, nós afundamos. Este outro evangelho que vai contar essa passagem, não é? E Pedro tem a coragem de ir caminhando sobre as águas quando Jesus o chama. Mas de repente ele começa a afundar. É a mesma coisa com a nossa fé. Quantas vezes nós começamos firmes no propósito, cheios de garra, cheios de coragem, cheios de vontade, mas no decorrer do nosso caminho nós começamos a duvidar. Será que nós vamos conseguir? Será que vai dar certo? Será? Será que Deus está nesse negócio?
Não é assim? Nós colocamos a nossa própria fé em dúvida e é aí que nós começamos a afundar. Só que nós precisamos lembrar que mesmo nesses momentos em que nós aparentemente estivermos afundando, é só clamarmos por Jesus como Pedro fez. Senhor, salva-me. Que quando você, meu irmão, minha irmã, estiver com a sua fé esmorecida, lembre-se sempre, sempre, sempre. Jesus, salva-me. E Ele estenderá a sua mão e nos salvará. E nos resgatará do que quer que for. Amém? Que Deus abençoe grandemente o seu dia.